Tô ouvindo, sim. Sim. Então, Maria, beleza pura, pura beleza. Gratidão por você estar aqui. E aí, Ligação. Maria? Não sei, é Marian ou Mariane? Como Mariam. fala? Mariam. 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 E você é de São Paulo? Do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo. Do interior de Estou São falando Paulo. aqui, eu estou falando aqui do Guarujá, É praia. pertinho também, não é muito longe. 3 horas, né, de viagem. 3 horas e 40 minutos. Acho que dá uns 4 horas daqui, mais ou menos. Então, Maria, a gente vai falar um pouco de você, né? Você é muito assim, espontânea, eu vi você com seu filho e tal, e fica brincando, né? É difícil ter uma mãe assim com o filho, né? Que troca. É, o seu filho é muito amoroso com você com o seu filho. É difícil ter famílias assim, né? Amorosas, né? A gente tem uma amizade, eu acho que uma conexão. Uma Isso é bom, conexão, né? né? Uma conexão. Tá Então, Maria, retornando a voz. Tá também retornando. Tem algum outro áudio ligado? eu não. Algum outro celular, não? Deixa eu ver se eu tirar aqui. Se você vai me ouvir, se eu Não, eu tirar o tô te fone. ouvindo, só tá Peraí. retornando a voz. Acho que agora parou de retornar. E agora? Parou de retornar, não sei o que que tava retornando. Então, vamos começar com você falar um pouco da sua história, se você é árabe. Árabe é, mas da onde? Se é brasileira ou não? Eu nasci aqui no Brasil, meus pais são libaneses, meu pai, no caso, é libanês, minha mãe é brasileira. Eu nasci aqui, eu sou brasileira, descendente de libanês, muçulmana. E é isso, assim, tem muita assim, história, questão. Eu nasci aqui, sou brasileira, tenho hábitos, cultura brasileira, cultura árabe, tudo misturado. Seus pais estão aí ou tá lá no Líbano? Não, todos os meus pais aqui. Meus pais, os meus irmãos, minha família toda mora aqui. Tenho parte de família morando lá, mas a próxima mora aqui. Pai, irmão. E você vai muito pra lá, não? Não, não vou muito para lá. Eu fui ano passado, fazia tempo que eu não ia. O Líbano E é um país muito aí, gostoso. eu falei, eu e meu marido falando assim, ai, se arrependemos de conhecer o Líbano porque a gente foi pro Egito e pra Dubai, aí arrependeu de ir pro Líbano, Mas vai, mas agora não, daqui uns 3 anos, vai, daqui uns 3 anos, se Deus quiser, vai estar reconstruído, vai estar lindo. mas lá tem bastante lugar pra sair, né? Tem. O Líbano é um país muito gostoso de passear, muito, muito bom mesmo. Tem praia lá, nem lembro. Total, todo o Líbano praticamente. Deve ser gelado, né? Não, tem áreas mais frias, como as montanhas, mas o sul do Líbano não é. Só no inverno, quando é inverno é frio. Mas no verão é muito bom, é muito gostoso. Ah, então vou falar assim que o povo tem muito. Eu falei assim, vamos formular assim, peguei de vários amigos, o que você queria perguntar, né? E Pode apesar de ser. eu ter uma amiga árabe, só que ela não é ser ortodoxa, fala assim, igual a você, né? Ela Não é não usa o religioso. hijab, né? Ela é mais Mas não espontânea, necessariamente então. porque ela é árabe, ela é muçulmana. De repente ela não é muçulmana, ela só é árabe. Não, ela segue ao Corão. Ah, então ela é muçulmana. Né? Tem o jejum lá, depois que a gente vai falar, né? Mas eu vou perguntar pra você, que eu tenho medo de perguntar pra ela. Se ela estiver me assistindo, eu amo ela, e só que eu, eu tenho medo de perguntar. Eu acho que vai ficar mais tranquilo perguntar pra você. Tá. Então, ó, tem assim uma pergunta. Explique para as pessoas como é o processo de uma mulher muçulmana árabe desde o nascimento até casar. E quando um casamento não dá certo, quando um casamento acontece e quando não pode se ter filhos num casamento. Assim, a pergunta tem uma resposta mais clara, mas o processo dessa pergunta também é muito relativo em questão dos filhos. É,
nascer numa família de cultura árabe é normal como qualquer cultura, porque você cresce numa família onde você está acostumado ali com os hábitos da familiares, você não vai estranhar. Você não vai crescer achando isso estranho, ai, como fazem isso, ou não sei o quê, porque você está crescendo naquele hábito familiar e questão cultural. Na questão religiosa, vai depender muito de cada família. Se a família é religiosa, se a família segue certinho a religião, automaticamente isso vai crescendo com a criança. Você vai adaptando o seu filho aos hábitos religiosos, como, por exemplo, a oração diária, como as súplicas, mas não de uma vez só. Você vai adaptando a criança, além da criança estar vendo você se comportar daquela forma, entendeu? Teu filho vai ver você orar, ele vai também te imitar. Tudo isso vem dos pais. E automaticamente, quando a gente cresce, a gente está adapto àquele ambiente e você acaba seguindo, acaba se adaptando, acaba. Quanto mais velho, claro, você vai criando curiosidades, perguntando sobre por que isso, por que aquilo, diz respeito à religião, à cultura que seja, nessa parte. Agora, quando você casa, se você descobre que você não pode ter filho, vai depender muito do casal como vai lidar com a situação. Não vai ser uma situação fácil, como não é fácil para nenhuma cultura. Você descobrir que você não pode ter filho, Sim. o marido descobrir que não pode ter filho. Aí vai muito relativo do casal, se eles querem continuar juntos, se eles não vão continuar juntos. Se a mulher muçulmana, no caso, vai achar que um segundo casamento é viável ou não, se ela vai querer dar essa oportunidade ao marido dele ser pai, caso ela não possa dar filhos. Aí vai muito, muito assim, vai muito do casal, mas não é nada posto obrigatório. O marido pode aceitar uma outra esposa por causa dos filhos, ela tem o direito também da separação, caso isso venha a acontecer, então é muito relativo, mas são situações que podem acontecer. Pode adotar ou não? Pode ou não pode? Não é Tem que ser proibido. árabe. Não, não necessariamente. Não é proibida a adoção, mas existem algumas regras para a adoção para que isso possa acontecer, sabe? O problema da adoção, quando a criança ela convive com você dentro da sua casa, é a questão do quando crescer, aquela criança, seja menina ou seja menino, ela vai ser proibida pelo pai, o pai adotivo, no caso, não pode ter contato físico, o pai adotivo não vai poder mais abraçar quando chegar a uma certa idade, porque querendo ou não, ela não é filha de sangue, ela precisa adotiva. E vice-versa para o menino. Se usa hijab, por exemplo, a mãe não vai poder mais tirar o hijab da frente do filho. Então, esse processo atrapalha um pouco a convivência, mas não é proibido. Mas se você conseguir seguir essas regras. Aí existe uma questão da herança, a herança não pode ser igual como os filhos que não são adotivos. Então tem todo um processo mais legal aí no meio disso. Mas não é proibido, mas é difícil. Você não viu ainda, né? Ouviu? Já vi É bastante uma. gente que Já tem. viu? Já, mas assim, é uma situação difícil no futuro. Tem pessoas que Tá. vivem super bem com isso e convivem e tudo mais, mas existem essas limitações. E, por exemplo, o que eu perguntei assim, de assim, por exemplo, a Mariam, ela nasceu numa família e como que é assim? Ela vai, quando vai pôr o jihá, que fala, né, jihá? Já. É. Quando ela vai pôr, é quando ela virar mocinha, como vai Então, ser? eu sou muçulmana xiita, então é a partir dos 9 anos de idade, mas também, é como eu falei, não é imposto por ninguém. Isso é pela religião. Pela religião, sim, é Isso eu obrigatório. sei. Pela religião é obrigatório, mas não é imposto para ninguém. Eu usei, tinha 27 anos, eu não usei quando era criança. Então, pela religião, sim, tem pais que realmente já aderem isso à filha quando ela é pequena, e tem pais que deixam que a filha escolha e decida o dia que ela quer usar. Então, também não há nenhuma obrigatoriedade. Alguns países são obrigatório o hijab como lei. Então, Uhum. as meninas vão usar. Eu sendo sua amiga, eu posso Sua ver menina você sem véu? pode, independente de ser minha amiga ou não, mulher pode. Mulher pode, tipo assim, a gente vai se trocar e vai. Não, no cabeleireiro. Não sei se vai no cabeleireiro. E aí? Se tiver um espaço reservado que não vai entrar homens, posso, não tem problema.
É que você tem que. Eu não sei se a pessoa atinge, se pode, se não pode, vai Pode começando os tudo. Não há brancos. proibição em questão de vaidade nenhuma para a mulher. Não tem nada que é proibido para a mulher em questão da vaidade. Ela tá, é permitido ela fazer qualquer coisa. E esse, você pode ficar sem eu falo véu, eu sempre falava véu pra Sabe? minha amiga, é véu, deixa eu já. Você pode ficar sem, na frente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos ou não? Sim. Na frente do Pode? pai, da mãe, do irmão, do filho, do genro, do primo, do avô, dos tios, dos netos, tudo que pode. Crianças, pode. Só pessoas que Entendi. fazem parte da. Que eu não posso ter relação, é uma relação íntima, esses podem. O que eu posso ter como primo em diante, não pode. Entendi. E no seu caso, como que foi o casamento? Tranquilo, não, o meu casamento não tem mistério, não, não houve casamento arranjado, igual todo mundo acha. Não! Não, isso aí é mito de novela. Coisa de muito antigamente. Isso aí não tem nada a ver. O meu casamento foi normal, eu tava no Você limbo. gostou da pessoa e falou, gostei, vou casar com É, ele ela. soube de mim, perguntou sobre mim, a gente se encontrou, 2 meses depois a gente estava casado. Foi muito Entendi. rápido, mas não teve nenhuma surpresa no casamento, assim. Mas normalmente que eu escuto, e eu tenho uma amiga assim, e ela falou que normalmente é com a família, dos primos, alguém conhecido. Não é regra. Não é regra. Não tem nada a ver, nem parente meu é, nem parente meu é. Não é regra, não é Entendi. regra. Pode acontecer muito, mas não é regra. E deixa eu falar uma coisa. E depois você teve filhos ou não? Tenho 3 Tem filhos. aquele que eu sempre vejo, é Então tá, o mas tenho 3 Sultan. filhos. Tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Tenho 3 Que filhos de fica só na live com você, né? Só um que fica, né? Porque nos outros eu não. Eu o pensei que mais você só novo, tinha minha filha um. é casada. Minha filha não mora mais aqui, minha filha mora fora. Ah, sua filha é casada. Aí eu tenho um menino mais novo, mas ele não gosta muito de aparecer, como dizem. Mora fora e o sentimento, não bate? Bate, Tá lógico, longe? sinto saudade, mas ela é casada, tem a vida dela agora, então já faz parte da vida, né? O filho vai embora, não tem jeito. Uma hora ele vai embora. Então, também. Então, aí eu vou perguntar. Quando eu fui passar uns dias na minha amiga libanesa, eu estava na época do Ramadã, né? Eu vou falar errado, gente, eu não sei pronunciar. Ramadã. E aí eu fiz eu não fiz o jejum porque assim, eu era evangélica na época, né? E aí ela era muito nova e eu também. Aí eu fui passar um tempo na casa dela e ela tava nessa época desse jejum. Eu falei, vou fazer com você, só que eu vou fazer pra minha religião e você vai fazer pra sua religião. Foi legal, porque né, o pôr do sol, ao nascer do sol e o pôr do sol, né? E aí a gente. Nossa, foi legal, porque aí, tô jejuando por minha religião, e você passou a religião, tudo bem. E você sempre faz esse Ramadã. É obrigado. É obrigatório, dentro da religião. Para a pessoa que tem condições de saúde, que pode fazer, se torna obrigatório. Todo ano o muçulmano cumprir o mês do Ramadã. O mês do Ramadã foi o nono mês do calendário islâmico, o mês que foi revelado ao Corão Sagrado. E foi determinado o jejum para esse mês. Aí é do nascer do sol ao pôr do sol, é um jejum total, assim, nem água pode. E daí cada país vai depender do horário que nasce o sol, do horário que se põe o sol. E depois você pode se alimentar normalmente até outro dia, mesmo processo, por 30 dias. Eu reparei que eu fui lá no Egito, tinha uma bússola e um tapetinho, sempre no hotel, Sim. né? Que aí pra você. As Aí instruções tocava, obrigatórias no Estalato. é, tocava uma sirene, é hora de orar, né? É hora de oração, né? Aí todo mundo parava o que estava fazendo e é hora da oração. É uma cultura bem legal. Aí você vê a nossa, né? Que acontece muitas coisas, né? Aí são 5 É orações assim. diárias. Hã? Aí são 5 orações obrigatórias diárias.
Isso é para a 5 vida toda, isso orações. é uma época, isso é para toda a vida, toda a vida. E aí eu tava pesquisando, aí tem assim, festa da quebra do jejum e a festa do sacrifício. Tem aí também, Sim, você sabe isso, explicar? chama Eid al-Fitr. Eid É, al-Fitr é a quebra do jejum, que quando acaba o mês, aí a gente festeja esse momento, assim, que foi a gente quer considerar de bênção. Então há uma festa depois dessa finalização do jejum. E a festa do sacrifício acontece depois da peregrinação a Meca. Aí também é considerado simbolicamente quando o profeta Abraão fez seu sacrifício com seu filho Ismael, segundo nós muçulmanos, né? Então isso simboliza esse evento, entendeu? Logo depois do. entendi. Aí eu peguei também um negócio lá escrito assim. E tem no Alcorão assim, casa-te com mulheres e que te agradam duas, três, quatro, mas se não temeres, não tiveres, não pode casar. Seja justo. Aí tem Essa Surata parte quatro fala, três. essa fala sobre o casamento É, o casamento monogâmico, poligâmico. isso. Fala sobre o casamento poligâmico, mas aí é claro no Corão Sagrado que fala sobre você não casar com mais de uma mulher se você não for justo. Então Tem que ser para todo mundo. ele deixa claro, mas aqui é importante entender que fala sobre mulheres mais viúvas do que mulheres solteiras. Ah, é? Por causa dos filhos. Se esse marido não for justo com a esposa e os seus filhos, no caso, os filhos da esposa, os que são os órfãos, que fala sobre os órfãos nesse versículo que você leu, que não se case. Então, precisa ter uma interpretação correta sobre esse versículo. Se você não for. Ele não fala da primeira, ele fala da segunda, terceira e a quarta. Ele não cita a primeira. É. Porque a primeira, ela é a base. A primeira não É que conta. manda, né? É que A manda primeira é a também. primeira. Então, sem o consentimento da primeira, não existe terceira, nem segunda, nem ninguém. Então, não conta. Então, se você não for justo com elas, que não se case, que fique só com uma. E isso é o correto, Entendi. porque, infelizmente, o ser humano ele não é justo. Então, ele nunca vai ser justo por igual. Então, Sim, praticamente sim. todos. Então, por isso, para não ser algo comum e algo que não vire bagunça. Então, existem regras para essa situação. Tem que ter, vai ter uma casa, vai ter que ter casa, a A mesma questão casa de da justiça outra. envolve tudo. Tudo. Ouro, ouro, ouro. Tudo. Não se fala só da parte material, se fala de tudo. Amor também, né? Ser recíproco, tratar bem a outra como Tudo. a Todas as outra. situações, seja sentimental, emocional, financeira, tudo. Ele tem que ser justo com elas em todas as situações. Aí você falou assim, comigo não. Não, mas não é que eu aceitaria. Não, não aceitaria em casos específicos. Se, por exemplo, eu fosse uma mulher que não pudesse dar filhos, eu acho que eu aceitaria. Existe uma questão de Era sociedade. comum, né? Na Bíblia tem isso, Se né? eu Que fosse uma tinha. mulher doente, eu não pudesse mais cumprir com minhas obrigações como esposa, em todos os sentidos também, de repente também eu abriria uma exceção para isso. Mas caso contrário, não. Entendi. Aí eu tava lá no Egito, aí tinha um taxista lá, Abdu que chamava. Aí eu falava no Egito, né? Aí eu falei, eu não sabia falar inglês, aí eu falava pro marido, pergunta pra ele se ele tem 4 mulheres. Aí ele falou, não, não, não. Ele falou assim, eu não Isso é tenho mais comum, condição né? pra ter. É que não é comum. Não é algo que é muito comum, não é algo que as pessoas fazem isso com Sim, frequência. sim. E não é todos os países árabes que isso é muito comum. Tipo, no Egito, sim. No Egito existe bastante. Nos países do Golfo existe bastante, como Dubai, Abu Dhabi, Arábia Saudita. Mas no Líbano, por exemplo, não é algo comum. No Líbano você vai achar isso de uma forma Ah, muito, 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 muito amena. Então, isso é mais mito, a questão de entendi. pessoas acharem que isso é algo comum. É mito. Aí os brasileiros me acham uma, né? Já pensa Eles acham que porque ele. eles não pensam na responsabilidade, eles pensam em outras coisas. Eu sei. E questão assim.
Eu casei com um árabe, mas não gosto dele. Eu tô 2 anos, mas não tem Separa, entrosamento. Pode? separa, separa. Você não é julgada por isso. Quem quiser julgar, problema dele. A religião permite, então separa. Não, a sociedade em Você si pe- Quando você separa, você perde tudo? Tipo, não depende, sei. depende. Também depende de como foi feito o contrato. Como é que você fez o contrato de casamento? Você colocou ali que você se separando, você dá abre mão. Você colocou ali no contrato de casamento que você se separar, você quer metade. Se houver um consenso entre os casal durante o casamento, isso acontece. Tudo assinado, consenso na frente dos líderes religiosos, acontece. Agora, pela religião, se a mulher se separa, pede a separação, ela perde o dote, tá? Devolve o dote. Isso é uma forma, na parte da religião. Ah, entendi. A mulher devolve o dote que ela Na recebeu. realidade, o correto dentro da religião, para ser mais claro, o dote ser dado para ela independente de ser casada, estar casada ou não estar casada. O dote é obrigatório para a mulher, mas é dela, de direito dela. Mas se tornou algo mais cultural. Caso venha acontecer a separação, ela pedir a separação, ela abre mão do dote. Isso Entendi. religiosamente não, religiosamente o dote em qualquer momento é dela, independente, mas culturalmente tem algumas mulheres que pedem separação e o marido exige o dote novamente, porque existe dois dotes, aquele da hora que você casa, que é a joia, que é, por exemplo, tem gente que dá apenas um Alcorão sagrado, tem gente que dá casa, tem gente que dá, então depende muito de cada casal. Esse aí não tem devolução, independente do que quer, não tem devolução. O dote que é devolvido é o dote que é marcado no papel como uma segurança para ela se haver a separação, se ele quiser dar a separação para ela, entendeu? Eu sou árabe muçulmana e meu marido me traiu, eu quero separar dele. É permitido, sem problema. Eu fico com o dote. É Entendi. permitido, sem problema. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Que o pessoal faz a pergunta aqui, depois eu não sei, deixa eu ver. Peguei. Há outro trecho do Alcorão. E quando o vosso Senhor proclamou: se for desgrato, certamente aumentarei as suas bênçãos. Surata Ibrahim 14:7. Né? Precisa Como pegar que é um. um canal de positividade? Eu peguei um negócio do Alcorão de É que assim, positividade, né? o Alcorão é um problema quando vai pegar. Não pode, não tem como eu falar, não, você não pode pegar versículos Ah, não aleatórios, pode. porque precisa saber o contexto daquilo que você está lendo. Sim, sim. O Mas é contexto. questão de positividade. Aqui é o carnal, assim, por exemplo, a minha fé era a evangélica que eu seguia muito e pedia para Deus. Vocês também pedem para Deus ou não? Súplicas. Sim, sempre súplicas. Súplicas? Súplicas são feitas É? praticamente o dia inteiro por muçulmanos. As orações, 5 orações diárias, são literalmente súplicas diretamente a Deus. Entendi. Aqui, É, peraí. pode falar. Súplicas é um ato que a gente comete o dia inteiro. É mesmo? O dia inteiro. As Sabia, cinco não. orações é literalmente súplicas. São orações, mas elas são voltadas a Deus direto. Ah, entendi. E assim, você, né, eu também suplicava, jejuava, fazia muito jejum também, né? Você pode contar um sonho que você realizou e você ficou muito feliz, não pode ser filhos. Tá? Assim que você pediu para Deus né? E aí Deus te deu aquilo muito e É você que ficou muito assim, ó, feliz. Ah, o agradecimento do tem muçulmano bastante ele envolve coisa, só mas coisas boas. A gente pensa assim, ah, tudo que acontece com a gente, de alguma aham, forma, é algo que a gente mesmo as coisas ruins. Porque a coisa ruim poderia ter sido pior, entendeu? Uma coisa ruim poderia ter sido pior. Se aconteceu daquela forma, é porque era para ser daquela forma. Então, o agradecimento não é apenas para as coisas boas.
Então a gente agradece aquilo que a gente tem de bom, porque aquilo é uma conquista, aquilo. Porque muita gente não é religiosa e tem coisas boas, entendeu? Tem Entendi. pessoas que são religiosas que às vezes ligam todos os acontecimentos da vida dela apenas porque ela orou. Mas será que a oração daquela pessoa realmente alcançou, alcançou aquilo? Será que ela merecia? Então é muito relativo. Claro que a gente agradece tudo, tudo. Não, tudo agradece, mas aquele que você fala, nossa, É que assim, é o que eu te falo pra você, eu não consigo selecionar algo e dizer, olha, eu agradeci a ah, Deus por isso. É que a gente agradece a Deus por aham. tudo, É, eu entendeu? sei que você agradece, mas sempre tem um que tá lá em cima, Mas aí aquela você, da primeira quando lista. você seleciona o que agradecer, fica complicado. Eu não seleciono o que agradecer para Deus. Ah, Eu entendi. posso ficar feliz, É mais feliz por, diferente. eu posso ficar mais feliz por ter acontecido uma coisa do que outra coisa. Mas eu não seleciono, tipo assim, eu penso assim, muitas pessoas às vezes só lembram de Deus na hora que eles querem algo. Muitas Sim. pessoas só lembram de Tô agradecer quando doente, acontece Deus, tô algo. doente. Ai, Deus, me tira dessa. Ai, Deus, me ajuda. Ai, Deus. Só que fica o mês inteiro e esquece que Deus existe. Só lembrou porque necessitou de Deus naquele momento. Então, Uhum. o Islã ele não seleciona momentos para agradecimento. Ele não fala assim, eu vou agradecer apenas. Quer dizer, ou pensa assim, hoje eu tive uma notícia maravilhosa e ontem eu tive uma notícia triste. Então, a notícia maravilhosa eu agradeci, a notícia triste eu não fui grata. Não é que eu preciso ser grata pela notícia triste, mas eu entendi Eu que sei. aquilo era para acontecer, entendeu? Vamos Entendi. dizer, eu fiquei feliz que meu filho tirou nota 10 na prova e meu outro filho ganhou um carro. Então eu vou agradecer pelo Ah, carro, mas eu tipo assim, tá tudo bem pelos 10 da prova. Então, mesmo eles tendo um peso na consciência maior, mas o agradecimento é o mesmo, você entendeu? Mesmo entendi. nossa vida mundana, a gente achar que isso é algo, por exemplo, hoje aconteceu algo muito bom com meu filho. Então, eu agradeci muito por ter acontecido, mas eu também, às vezes, não acontece coisas ruins, eu também tenho que agradecer por ter passado um dia legal, um dia tranquilo, sem ter acontecido nada ruim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, Sim, sim. é um peso. Lógico. Assim, já aconteceu várias coisas boas na minha vida, mas eu não acho que eu ligo só porque eu faço jejum, ou só porque eu rezo, ou só porque eu suplico, ou só porque, assim. Então, se eu parar de suplicar e parar de rezar, então Deus E vai esquecer aí? das existência, você Os entendeu? Deus aí vai esquecer, Porque a gente né? não. Porque assim, se as pessoas entenderem que você não faz oração, você não suplica porque Deus precisa de você. Você suplica e faz oração porque você precisa de Deus, entendeu? Uhum. A gente fica pensando que a gente faz isso porque Deus precisa disso, você só está sendo interesseira. Sim, Aí eu vou sim. fazer isso porque se eu fizer isso para Deus, Deus vai retornar isso para mim em coisas boas. Então eu vou rezar hoje, porque se eu não rezar hoje, Deus vai me castigar. É, a pessoa fica assim mesmo. Entendeu? Não, você não tem que ser uma obrigação porque você está com medo. Você tem que ser algo que você está convicta. Tipo assim, ai, tá sol, gratidão, meu Deus, né? Não, tipo assim, o que eu quero dizer nesse sentido, eu não faço assim orações porque Deus precisa da minha oração. Deus não precisa de mim. Eu Não, preciso dele. Eu faço orações claro. em agradecimento à minha existência, em agradecimento às coisas que Deus me deu, em agradecimento porque eu tenho convicção, eu acredito na existência dele. Então, essa é a concepção islâmica sobre a religião. Entendeu? Tem muita gente, às Sim. vezes, que não faz oração todo dia. Tem muitas vezes. Deus não é que Deus esqueceu dela. Essa pessoa está perturbada. Essa pessoa que não está lembrando da existência de Deus. Mas Deus está ali sempre. Você entendeu? Lógico, você que tá. É, né? Eu agradeço até pela harmonia. Ai, hoje tá harmonioso a minha casa, né? Não aconteceu nenhuma briga. Às É vezes, só por isso a gente. Hã? às vezes perguntando o que eu aconselho colocar no contrato de casamento. Aquilo que você acha que você tem que colocar. Eu sempre falo que o contrato de casamento é algo muito pessoal dentro daquilo que para você faz sentido. Eu não posso falar, olha, Geise, coloca no contrato de casamento que você não vai sair da casa se você chegar a se separar. Ah, Coloca no contrato de casamento. Porque é muito material isso aí.
Então você Uhum. coloca no contrato do seu casamento aquilo que você acha que é importante para você e coloca todas as possibilidades. Se eu chegar a me separar do meu marido, o que, que eu acho que seria bom para mim? Vou colocar ali, vou colocar naquele contrato. Ele é obrigado a cumprir aquelas condições, tá? Se caso você colocar, seja ela emocional, seja ela material, o que foi? Então é muito relativo dentro da sua relação com o seu futuro esposo. E não posso casar novamente. Ou Pode sim, pode? separou, pode casar quantas vezes for. Não tem limite. Às vezes separei hoje, me separei daqui 3 meses, me separei daqui 1 ano, pode casar novamente. Entendi. Tem gente que faz o contrato assim. Ah, isso eu não vou fazer, não vou casar não. Você quer muita coisa no Se a pessoa for contrato. também muito exigente, já dá pra ver que tipo de pessoa que é, ninguém tem paciência, então ela não É, pode. não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, não. Ah, não posso casar com outras mulheres. Também tô fora. Pode colocar como contrato, ela pode colocar isso. Eu não aceito como segunda esposa. Se ela colocar isso e ele tiver de acordo e assinar, caso haja segunda Ah, esposa, eu quero me separar imediatamente. Pode colocar isso também. entendi. E teve uma época, Marian, que tava. Acho que não era era o clone, mas aí passou 5 anos. O meu pai foi, tipo, abandonado. Meu pai, como ele falava um negócio árabe. E ele foi, tipo, abandonado. A mãe dele falou assim que ele ia para Aracaju um tempo. Mas ela não avisou. Quando chegou lá com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, aí demos de cara pra porta que eles já tinham ido e não avisou ninguém. Aí meu pai ficou 1 ano sem falar com a mãe dele por causa disso. Aí ele falava assim: o sistema árabe, minha mãe jogou no vento. O que quer dizer isso? Ele falava É isso, né? brasileiro isso aí. Porque, é, que aí falava assim, jogou no vento. Eu falava assim, pai, para com isso. Aí São depois ditados que ele. nunca foram usados nos países árabes. Ah, então isso é uma mentira, é uma lenda que é de árabe. Ainda. Que falava assim, Deve ter algum deixa eu árabe ver que se veio para o era. Brasil, falou isso aí e pegou. Mas não é árabe. Jogar a vida no vento. Aí meu pai falava errado, falava minha mãe jogou Às no vezes foi vento. algum árabe aqui no Brasil que usou isso aí e ficou. Mas não faço Aí diferença ele que isso. falava, eu tô que nem árabe, ele falava. É, Na pode ser época que ele tava. algum árabe, alguma expressão foi inventada aqui, foi e pegou. Mas não tem nada a ver não tem nada a ver com árabe, não tem um sentido no árabe. E aí, e como fica assim a religião? Aí tem mesquita lá no interior? Interior de algumas cidades tem, onde eu moro não. Aí você vai para outra cidade para visitar a Não mesquita. necessariamente eu preciso ir para outra cidade nem lugar nenhum. Não tem mesquita, não tem mesquita. Não existe uma obrigatoriedade a frequentar a mesquita. A mesquita faz parte É, da minha comunidade, você, mas você pegando o tapete e rezando assim, eu não isso sei aí. se você tem que fazer isso, tá tudo bem. Não precisa estar lá na mesquita toda hora. Na área, o Ah, contrato de tem aqui. casamento é escrito na língua árabe? Não necessariamente. Se você não é árabe, você pode pedir para escrever. Se o seu marido é árabe, ele quer fazer em árabe, você pede para fazer em português para você. É importante você saber o que está escrito no contrato. E quando o árabe se apaixona por uma brasileira que é de outra religião, e aí? Ah, e também é uma outra pergunta muito relativa. Existe famílias que vão aceitar isso tranquilamente, existe famílias que não vão querer de forma nenhuma. Na maioria não quer. A maioria é muito difícil de aceitar. A maioria ela tem uma dificuldade para aceitar uma outra cultura, aceitar uma pessoa que não tem a mesma religião. Mas assim, tem gente que leva isso tranquilamente, assim. Se aconselha que o homem ou a mulher que seja casem com pessoas da mesma religião. Isso é o aconselhável porque você tem uma família mais estruturada, E, assim. e pode se converter, né? A mulher gostou do cara árabe, Não ela é vai para se se converter converter porque pra. gostou do cara, ela tem que se converter porque ela gostou da religião. Ela gostou da religião, gosto do cara, gosto da religião, quero entrar pra família. Então eu faço tudo direitinho, né? A Geise falou que vai casar com um muçulmano. Bom, você está convicta Aí. disso ele também? Oxalá. Família do meu esposo. Ó, a Rosa falou que foi bem aceita na família do esposo. Por isso que eu falei muito relativo.
enquanto uns aceitam tranquilamente, outros não aceitam. Na maioria das vezes, eles realmente não aceitam. Há uma luta, uma dificuldade para isso acontecer. Eu estou gostando da religião. Que bom, gente. Que a base, eu estava vendo até a base do Antigo Testamento é igual para vocês também, né? A base do A gente Antigo acredita na Testamento. revelação do Evangelho, do Da tu- Torá. A gente acredita na Eu, revelação dele. eu vi muito no seu vídeo que aí acho que todo mundo fica meio chato te perguntando: ah, você acredita em Jesus? Não sei o quê. Assim, existe uma cultura preconceituosa em cima disso, do cristão achar que a gente não acredita em Jesus porque a gente não considera Jesus Deus. Sim. E o judeu que não considera Jesus nada, eles são meio que judeus ao mesmo tempo, que o cristão evangélico ele tem uma mistura de católico com judaísmo, né? Ele tem uma mistura de catolicismo com judaísmo, a estrela de Davi na igreja evangélica, que faz parte do judaísmo. Então, existem algumas pessoas que ligam, que coisas que não faz sentido, no meu ponto de vista, do preconceito contra os muçulmanos nesse sentido. Não, eu super respeito. Eu falei assim, eu até Não, perguntei pra minha generalizo. amiga na primeira vez, e aí, Jesus, pra Generalizo, mas você? eu não generalizo, mas aqui nas redes sociais eu já passei por vários. Ah, o pessoal mete pau, né? Então, você que nós Haters. 80% dos cristãos tem preconceito bem pesado contra os muçulmanos. E a ideia é que não, os muçulmanos não acreditam em Jesus, porque Jesus acredita em Jesus, a gente tem o maior respeito, admiração, segue mandamentos de Jesus Cristo, mas como profeta, não como Deus. Essa é a diferença. É, cada um da sua religião A gente vai não acha que considerar Jesus uma coisa ou salva, a gente não, não acha né? que Jesus salva, quem salva é Deus, a gente não acha que Jesus é filho de Deus, Jesus é um sopro na barriga de Maria, é um espírito na barriga de Maria, considerado, como pode dizer, Espírito Santo. Para a gente, Espírito Santo é o anjo Gabriel, mas nesse sentido, não que ele é Deus. Você, na sua religião, por exemplo, assim, se você tivesse vontade, curiosidade, você entraria. Porque nós brasileiros entram na mesquita, eu entrei na mesquita de Dubai para conhecer, né? E vocês podem entrar só Não para há nada conhecer que assim, ah, proíba que a gente entre, mas a gente não tem interesse. A gente gosta não, a gente gosta. A gente, ah, os cristãos, por exemplo, se eu estivesse no Vaticano, eu ia querer entrar numa igreja católica, conhecer como que é aquela igreja. Porque só existe para uma coisa, conhecer, né? Não tem existe nada como a é ver que é de entrar na religião. não, existe aquela coisa histórica da construção e tudo mais. Mas eu não tenho curiosidade nenhuma de sentar num culto, por exemplo. Uhum. Na Não tenho curiosidade verdade, de é sentar o num culto e bólico da ouvir um culto. religião. Não tenho curiosidade de entrar numa igreja católica e assistir uma missa. Não me tenho Não, não. curiosidade. Não, eu já estou Eu falando fui assim. ver eu fui à mesquita e não teve nada, só para ver o É isso que eu monumento estou e falando. tal. Para eu ir para uma igreja, assistir uma missa, ou ir para uma igreja, assistir um culto, não, eu não iria, eu não tenho esse Sim, interesse. sim. Mas eu iria para uma igreja, como eu já entrei em igreja católica, para ver a igreja, eu acho bonito, então eu iria. Porque as igrejas evangélicas são mais Sim. simples, as católicas têm essa questão da Tem construção. monumento, tem arte, né? E e você, não sei, porque você foi para outros países árabes ali, por Líbano e perto? Síria. Líbano e Síria, né? Em países Completamente africanos, um país diferente. da África também que tinha a maioria é muçulmana. Dubai, vontade não. Já tive, não tenho mais. Já tive. Nossa, quando eu fui, eu pensei assim, nossa, parece que eu tô no céu aqui. Parece que é o céu interpretado num modo diferente, né? Eu acho que a gente muda e vai mudando sobre algumas coisas. Hoje, o Dubai, se acontecer, aconteceu. Não é uma coisa que eu me planejaria para fazer, sabe? Mas o que que você planejaria assim, para que país legal? Mas países mais históricos, como a Grécia, por exemplo. Países onde tem A um Grécia é turismo dó. mais natural, belezas naturais, sem prédios, sabe? Não tenho mais vontade do Dubai por causa disso. Hoje, minhas vontades eram ir em lugares mais naturais, onde há uma paz, sem metrópole, sabe? É por isso que eu falei que eu não iria. Eu iria para
católico vai com muito dinheiro para gastar, mas não para Sim, né? turismo, entendeu? Entendi. E as comidas aí? Hã? Pode falar, se quiser falar Era aí. meu filho, não, pode falar. Tem que ela tava no É, site. Tá sem live. Como que ela falou, vai lá. Pode falar. e as comidas? Você cozinha muito comida árabe todo dia ou é normal as comidas? Não, maior parte comida árabe. Maior parte comida árabe. Mas tem feijão, macarrão. Mas maior parte é comida árabe. O que você mais gosta de fazer e comer? No Oriente Médio, as igrejas católicas têm ido. Ô, Geise, eu vou falar uma coisa pra você. Essa parte daqui, você é católica, Karina? Eu sou de Deus. Ai, agora eu não tenho Se não, mais tá. religião, mas eu Eu vou, sou ô, de Deus Geise, e respeito todas. O se que que tem você, você? se você entender essa parte, você não pensaria assim. Eu não acho que Maria por exemplo, eles não adoram a imagem. Eles não adoram o crucifixo que Jesus tem na parede. Ele não é uma adoração. Ali é uma representação. Existe uma diferença diferente. Quando você entende que aquilo é uma representação, você não considera como uma idolatria aquelas imagens. Eles não estão ali rezando para a imagem. Eles usam a imagem como uma representação. Entendeu? Então, eles sabem que aquele quadro não é a Maria, eles sabem que aquele monumento não é a Maria. Entendeu? Eles sabem que aquele cruz na parede também não é a Maria. Eles sabem tudo isso. Isso é uma representação, uma forma deles sentirem mais próximos, vamos dizer assim. É dessa forma. Eu não considero que o católico ele é idólatra de imagens, não. Não, é representação. Tanto que Mas que muitos tem acham a conflito entre idolatria. católico e evangélico, que um não gosta de santo. É só representação, né? É uma representação, isso aí não é uma coisa. Eu falei, já conversei com católicos, literalmente, sobre isso. Entender como é que funciona toda essa. Mas hoje, eu como xiita, entendo, porque nós xiitas, a gente não coloca imagem, nada disso, mas a gente tem representações, vamos dizer assim, sem foto, sem nada, sem imagem no rosto, tudo mais. A gente usa uma representação, mas a gente não considera de forma nenhuma aquele papel que a gente rasga, aquela pedra que a gente quebra, como qualquer coisa, Deus o livre. É apenas uma representação. Então, eu consigo entender esse lado. Eu acho que vira um pouco, quando você julga muito dessa parte, vira um pouco radical demais, né? Cada um com as suas crenças e vamos que Eu vamos, acho que o né? radicalismo, eu acho que é importante entender que não é idolatria. As igrejas católicas são lindas. A forma que eles constroem as igrejas, a coisa mais linda do mundo. Eles colocam ali uma estátua gigante de Maria lá, às vezes um crucifixo enorme de Jesus Cristo lá, mas eles não acham que nem Maria nem Jesus são reais ali naquelas imagens. Mas a mesquita ela tem uma ponta assim representando, né? Aí você bate o olho, aí eu esqueci a imagem. Eles rezam em frente, sim, todos rezam em frente às imagens, mas não para a imagem, entendeu? Essa é a diferença, gente. Eles rezam em frente, mas não para a imagem. Eles, por exemplo, eles não falam, oh, Maria, me ajuda. Eles falam Maria, que ela seja uma fonte entre eles e Deus. Uma fonte, Por quê? Vamos dizer assim, Geise, você, a Karina, somos meros pecadores, tá? Todo dia a gente peca de uma forma, ou porque a gente falou uma coisa errada, ou porque a gente estava ouvindo algo errado, ou porque a gente peca o tempo todo. Por isso que a gente tem que sempre pedir perdão a Deus, porque o tempo todo a gente peca. Pessoas como Maria, Jesus, o profeta Muhammad, vamos dizer assim, muçulmana, Moisés para os judeus e tudo mais, são pessoas isentas de pecado. Então, elas estão mais puras diante de Deus do que nós, que somos pecadores. Então, você pedir intercessão a eles, não você pedir a eles, você pede intercessão. Oh, Maria, interceda a Deus por mim. Jesus, interceda a Deus por mim. E não falar para Maria, Maria, faça isso por mim, porque ela não é Deus.
Mas pedir a Sim, sim. intercessão dela em pensamento, em oração, não há nada, nada demais nisso. E sempre a existência de Deus no meio, a intercessão dela. Por exemplo, eu vou fazer uma oração agora. Ó Maria, eu peço sua intercessão, interceda por mim a Deus, para que minha saúde melhore, por exemplo. Interceda por mim a Deus. Sempre Deus. Sempre é Você é Deus uma que ponte, vem. né? Como se É uma fosse uma fonte, ponte, literalmente. né? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos tirar imagens, vamos tirar todas essas coisas da cabeça. Sim. Quando você se direciona a Deus, você, primeira coisa que você está fazendo, você está usando a oração como uma fonte. Você está usando a oração como uma fonte. A oração é uma fonte. É uma intercessão. Quando eu paro de frente à Meca, eu faço minha oração, coloco meu tapetinho lá e eu paro na frente da. Por que eu preciso dessa regra? Porque é uma forma de você interceder, de você chegar mais próximo de Deus. Você está pura, purificada, está ali, entregue a Deus, você está intercedendo aquela situação para você chegar mais próximo de Deus. Entendeu? Ninguém chega a Deus direto. Ninguém. Nunca chega a Deus direto. Você vai interceder por alguma coisa. Alguma coisa você vai usar como intercessão. Se não for a sua oração, é algum momento, é algum local, sempre você vai usar a intercessão. Só que é muito difícil algumas pessoas entenderem isso. Quando você olha direto para o céu e você fala, oh Deus, eu te peço, você está intercedendo a oração. Isso, a oração, ela é uma intercessão para você chegar até Deus. Olha uma coisa bonita que aconteceu. Eu fui para Foz do Iguaçu, era a terceira vez. Aí na quarta vez que eu fui, eu tava andando assim, fiz um caminho lá, mesmo caminho que eu sempre vou lá e faço no Foz do Iguaçu, caindo a cachoeira e tal. E aí eu comecei a chorar, eu senti Deus, senti a Você viu a presença de natureza, a Deus criação ali. dele, como é linda. Nossa, a primeira vez que eu senti, eu falei assim, Isso é ah, eu fé. senti Deus aqui, Isso é uma fé. É a fé. É né? isso, E essa paz. é muito bonito quando você sente isso, né? Nossa, eu tô sentindo Deus aqui. Mas é isso. Eu E vou ficar mais um pouquinho, vou ter que desligar, porque umas 9h15 eu tenho um compromisso. vamos então pro ping-pong, Vamos, ô, Mariana. Depois a gente tem que marcar outra, hein? a gente marca outra, Se que você hoje realmente quiser. ficou muito corrido. Ó, vamos ping-pong, que eu vi que você fazendo quase igual ao seu filho lá. Eu peguei uma manha lá, Tá, que você vai. fica brincando com seu filho. Vamos lá. Você vai falar o que significa amor. Nossa, por mais que a gente parece simples, mas não é, né? Ah, meus filhos, com certeza. Um sonho seu. Eu ir morar pro Líbano de volta. Ah, você queria morar lá. Brasileiros. É meu povo, eu sou brasileira. Piscina ou praia? Que isso? Piscina. Piscina, Depende, piscina. depende, mas eu acho que em geral piscina. Pergunta chata que os brasileiros sempre faz aos árabes. Por que você usa isso na cabeça? Essa é a mais chata. Ca- É a mais chata, né? Camelo ou cavalo? Cavalo, Gato ou cachorro? gato. Música preferida? Não escuto muito música, não tenho mais música preferida. Não escuta música? Eu gosto, mas parei assim de É, o focar povo na música. árabe gosta de dançar, não Se você gosta? perguntar música árabe, música brasileira, eu falo árabe. Aham. Aí tudo bem. Agora é o jabá agora, ó. Perfume mais gostoso da loja da Marian. A Amber, Royal Amber. A Feminino. Amber. Turquia, Dubai ou Europa? Turquia. Ah, vou falar errado. Shawarma ou churrasco brasileiro com tudo que tem Ah, direito? mas daí é sacanagem. Aí não vale, porque os dois eu como mais gosto. Ai,
Ah, agora, ó, esquece se você tem, é como se fosse agora. Uma nora chata pra toda a vida ou ficar sem comida árabe por 2 meses? Ficar sem comida árabe por 2 meses. Nora chata pra toda a vida, não. Acarajé ou carne de sol com aipim? Nunca comi Eu vou ter acarajé, que. não gostei porque eu comi aqui em São Paulo. Eu nunca comi acarajé da Bahia. Mas acho que a carne Ah, de entendi. sol. Mas carne de sol, né? Filme romântico ou série de suspense? Série de suspense 1000 vezes. E beleza pura, pura beleza. Eu morro B. O que que é eu morro B? O que é? Eu moro B. Eu moro B, eu não sei, ela não Eu completou. morro B. Olha lá, eu moro na Bahia, vem Ah, Maria. sim, quem sabe. Eu gosto, tenho muita vontade de ir pra Bahia. Tenho muita vontade de ir pra Bahia, mas aí nunca, não tenho. Eu ia com meu pai, na realidade. Meu pai desistiu. Poxa, mas o Nordeste é Mas bom, hein? quem Tem que sabe? Eu conhecer. quero ir eu tenho vontade de ir pro Nordeste. Eu tenho muitos seguidores do Nordeste. Eu tenho. Eu fui comer comida nordestina, eu comi aqui em interior de São Paulo, tipo, não sei. É. Quem Quando eu comi, eu sabe? comi no shopping, no acarajé, nossa, tava ruim. Eu tinha certeza que não é aquele sabor. Não é, não é. Eu como três acarajé. Ó, a primeira vez que eu fui para Eu Aracaju, tinha certeza né? quando Que eu senti minha. acarajé, eu falei, isso aqui não é acarajé de verdade, mesmo que eu nunca tenha Não comido, mas é, não é. Porque quando você provar, você vai sentir um pouco do árabe, aqueles molhos, não, não tá? tinha nada disso. Era um negócio ruim. Ah, você não. Senão você ia falar, eu quero outro. Sem pimenta, eu não sei se Eu você ia gosta com colocar, eu peguei pimenta. acarajé pra provar, eu odiei o acarajé que eu peguei no shopping em Santa Bárbara do Oeste, Americana. Ruim. Ah, shopping não sabe fazer acarajé, não. E aí, Era Maria, um beleza restaurante pura, de pura comida nordestina. beleza. O que que você fala? É a última. O que é? Beleza pura, pura beleza. A frase que você tem que falar. Eu tenho que falar ela? Na sua vida, na sua vida. Beleza O pura, que pura beleza? significa na sua vida. Pra que eu usaria? Não! O que é beleza pura, pura beleza da sua vida? O que você considera na vida de um árabe? O que seria? Ah, minha cultura, comida. É? A minha Essa cultura, daí eu cultura árabe, gostei. comida. O seu Pois amigo é, isso mesmo. fica nesse trocadilho, né? Você prefere eu, não sei o que, ele fica falando, Ah, né? é. Ele gosta de me colocar em preferência, o que eu prefiro. Ah, Mas, e fala seu jabá aí, onde te encontrar, Mariana. hã? Faz o seu jabá aí. Onde Pra me onde? encontrar? Aqui nessa rede, na rede vizinha, no WhatsApp que tá na minha bio para comprar perfume, claro, né? Você só E vende perfume? eu tenho loja de moda, de roupa. Entendi. Geise, Muito eu bem. sempre planejo para abrir umas 4h30, mas até umas 5 horas já abri. Porque às vezes atrasa, mas assim, entre 4h30 e 5 horas. E que interior que é que talvez eu às vezes vou pra Avaré, ó, passo aí. Não, é de Leme. Leme? Mas Avaré é perto quase Não, também. Avaré é umas 3 horas daqui. Também? Vixe. Avaré é umas 3 horas daqui. Avaré, Rio Claro aqui é pertinho, 15 minutos. A família do meu marido é meio que famosa em Limeira. Negócio Limeira de é 40 farmácia. minutos daqui. Limeira é pertinho. É a Limeira, é a família do meu marido que é de Limeira. Limeira é perto. Limeira é perto. Muito obrigada, Obrigada, Mariana. Karine, pelo convite. Adorei saber da sua Desculpa, porque cultura, hoje eu disso estava muito daqui. cansada, mas eu não poderia deixar de falar. Nossa, você tava na live e emendou na outra? Nem eu Não, aguento. estou desde as 6h30 da manhã acordada, correndo atrás das coisas hoje. Nossa, muito É, obrigada, viu? obrigada a você. A gente marca outro, se Deus quiser. Um Tchau. beijo. Obrigada. Tchau, tchau, Gratidão, tchau. viu? Tchau, tchau. Tchau Até pra mais. vocês. Tchau.